Acompanhar a TV Legislativa, nós estamos mais uma vez falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 39ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 4 de dezembro de 2012. 2 projetos de lei estão na ordem do dia e o primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 69/2012, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão a aplicar os recursos que menciona no custeio da assistência médico-hospitalar e odontológico e da outras providências. A data deste projeto de lei da senhora prefeita municipal é de 5 de novembro de 2012, está em primeira discussão. O segundo item a ser analisado, discutido e votado pelos vereadores nesta Casa de Leis é o projeto de lei de número 64/2012, de autoria do vereador e presidente desta Câmara Municipal de Cubatão, Donizete Tavares do Nascimento, que denomina a via pública que menciona e dá outras providências. A data deste projeto de lei do vereador Donizete é de 24 de setembro de 2012. Este projeto de lei está em segunda discussão. Portanto, 2 projetos de lei estão na ordem do dia da 39ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E pelo canal 95 da NET ou então acessando a internet pelo site camaracubatão.sp.gov.br, você terá a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo que começa às 16 horas. Até já! Legal, em nome de Deus, da lei, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Comunica que se encontra à mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Submeta a elevada apreciação do plenário da Casa a ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 20 de novembro do corrente ano. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem, é lá na sua mesa. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Na última sessão ordinária estava em discussão o requerimento 170/2012, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva, ao Executivo solicitando a reforma total das calçadas da Avenida Miguel Couto, entre a 4ª Companhia da Polícia Militar e a Avenida 9 de Abril. Concedo a palavra em discussão ao vereador Severino Tarcísio da Silva, que dispõe de 1 minuto. Como ele não se encontra, continua em discussão. Em votação. Essa palavra em votação, presidente. Com a palavra, vereador Geraldo. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Nega. A possibilidade da releitura desse documento. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a releitura da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, a Avenida Joaquim Miguel Couto, uma das avenidas principais desta cidade, inclusive uma das mais utilizadas e frequentadas pela nossa população, visivelmente se constata a falta de melhorias nas calçadas daquela citada avenida, inclusive trechos esburacados, conforme se pode constatar na proximidade da 4ª Companhia da Polícia Militar e Tempero Maneiro. É importante dizer que, por oportuno, que a citada avenida nem parece que foi reformada há aproximadamente 1 ano. Diante disto, observadas as formalidades regimentais de ouvido do outro plenário, requeiro o encaminhamento de ofício à municipalidade, de modo que a mesma determine ao setor competente da municipalidade a adoção de medidas visando com máxima urgência a reforma total das calçadas da Avenida Miguel Couto, mas precisamente entre a 4ª Companhia da Polícia Militar e a Avenida 9 de Abril. Outro sim, requeiro que cópia do presente seja encaminhada a toda a imprensa falada e escrita da região. Devidamente assinado, vereador Severino Tarcísio da Silva. Em discussão, requerimento... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nega Peruzzi. Eu gostaria, neste momento, de que esta casa pudesse prestar uma homenagem, fazendo 1 minuto de silêncio, a Joelmir Betti, tambauense, nascido na minha cidade e companheiro de escola de meu irmão Luiz Peruzzi Neto. Faleceu na quinta-feira. Foi um homem que
só trouxe coisas boas para o nosso país, um jornalista que durante anos defendeu, na prática, o que era um jornalismo versando sobre a economia. Por este motivo é que requeiro a Vossa Excelência que se faça um minuto de silêncio em homenagem póstuma a esse tambauense que é orgulho da nossa cidade, palmeirense, orgulho de nossa cidade, um homem que mostrou ao mundo que não só o Joaquim Benedito, o nosso primeiro presidente do tribunal, veio de uma origem humilde. Joelmir foi assim. Seu pai era um homem simples que trabalhou para que os filhos pudessem estudar. Então, nesse sentido que proponho a Vossa Excelência que se faça um minuto de silêncio em homenagem a Joelmir pelos trabalhos prestados ao nosso país. Só para brilhantar o seu pedido, hoje ainda com o governador do estado, ainda falei para o governador Geraldo Alckmin, que estivemos juntos na missa lá do processo de canonização do padre Donizete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua em discussão com a palavra o vereador Geraldo Guedes. Em votação com a palavra o vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente e nobres vereadores, quero antecipar meu voto favorável e da mesma forma dizer que ali próximo à quarta companhia, realmente a obra é mal feita, obra de terceira categoria. Parece-me que as obras tão caras com material tão ruim. É necessário que a engenharia da prefeitura e os fiscais da prefeitura parem de assinar as obras recebidas a contento, sendo que não estão. Ali naquela mesma rua, lembro que tinha uma guia para deficientes visuais e ela dava exatamente num poste. Depois de várias reclamações, conseguiram desviar. Pessoa com deficiência visual tem que, na verdade, fazer curva para não bater no poste. Então veja os senhores, veja as senhoras, que não existe uma fiscalização que possa fazer, ao pagar o nosso dinheiro, o dinheiro que não é desta prefeita, não é desse secretário, não é desses vereadores, mas sim do povo de Cubatão, sempre vem sendo gasto indevidamente. É por isso que a nossa cidade passa por vários problemas. E às vezes culpam os vereadores, porque os vereadores aprovam o orçamento, mas não se aprova o orçamento para fazer de qualquer jeito. O orçamento diz que é 25% para a educação, 15% para a saúde, mais a estrutura disso, a estrutura daquilo, que vai fazer isso ou aquilo. E por fim gasta o dinheiro de qualquer jeito, depois se perde, chegado o fim do ano agora, não consegue dar o aumento, não consegue pagar os funcionários da Marve, não consegue pagar os funcionários da Cusam, não consegue pagar o Pramvale, porque não teve controle, não teve competência de administrar o dinheiro do povo. É o que está acontecendo aqui em Cubatão, assim como disse, a quarta vara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde fere a lei, o artigo 21, o artigo 22 e o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acredito que a lei será cumprida. Eu acredito que aqueles que infringem a lei pagam sim por ela. E não adianta estar fazendo da forma que estão fazendo por aí, enganando ou criando
fantoches por aí para tentar defender esta administração, porque não consegue defender, porque o dinheiro foi gasto à toa assim, está aprovado pelo Tribunal de Contas, e às vezes aqueles que não estão do lado deles não prestam. Nós que não somos do lado deles somos da turma do não. Eu sou da turma do não. Não deixar avacalhar com a nossa cidade, não deixar avacalhar com os funcionários da Marve, não deixar avacalhar com os funcionários da prefeitura, que nem o Pranvale recebeu ainda. Então é isto que está acontecendo na nossa cidade, e sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, não tenho medo de intimidação. Quero até mandar recado, que desde terça-feira eu venho recebendo ligações no celular, ligações restritas e não continua a ligação. Qualquer um desses covardes que estão ligando para mim com celular restrito, complete a ligação ou me encontro pelas ruas. Não tenho medo de intimidação de nenhum desses governistas. Meu voto é favorável. Continue em votação com a palavra vereadora. Essa presidência gostaria de pedir, que é uma honra tê-los aqui, mas que não atrapalhasse o discurso do vereador. Caso aconteça, a gente tem que tomar as providências. E não gostaria, mais uma vez, ver a casa cheia é uma honra, mas gostaria que respeitasse o trabalho do vereador. Com a palavra a vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente, votando favoravelmente ao requerimento do nobre vereador, eu gostaria de deixar registrado o que recebemos, todos nós recebemos, com flores brancas. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, na última sexta-feira, várias escolas amanheceram encardidas com o sórdido panfleto de teor machista e falso moralista, no qual afirmavam aspectos de nossa vida pessoal e aliavam isso à nossa atuação, seriedade e responsabilidade como educadores. Inevitável e impossível não associar o ocorrido com nossa conduta política, em especial a que assumimos durante a 38ª sessão ordinária desta Casa, durante a qual, como de costume, nos manifestamos veementemente com consciência e independência naquilo em que acreditamos. Somos ambos filhos de famílias que fizeram a história desta cidade e aprendemos com nossos pais o valor da ética, da moral e do inconformismo diante do que não concordamos ou não encontramos argumentos para concordar. Mas, acima de tudo, aprendemos com eles a não entender adversários como inimigos, a não aceitar que a política se faça com vilania ou com a violência, que discordar ou concordar faz parte da vida. Em nenhum momento os envergonhamos e temos prova disso no apoio restrito e incondicional que deles recebemos. E assim fazemos na construção de nossa carreira profissional, da qual nos orgulhamos e na qual sempre objetivamos o sucesso da escola pública. Somos educadores e reconhecemos na educação nossa forma de viver, trabalhar, militar e honrar os valores que aprendemos. E é principalmente com o exemplo de nossas atitudes que pretendemos ensinar àqueles que nos são confiados. Acreditamos com a mais profunda fé que o respeito ao adversário estará sempre acima das divergências. E cada vez mais entendemos que a independência política, muito além do maniqueísmo entre situação e oposição, é a verdadeira política, pois é a defesa de ideais pessoais em favor do bem coletivo. Senhores vereadores, neste momento pedimos que se manifestem e, diante do episódio repugnante, fazemos pela primeira vez esse pedido. Contudo, não pedimos que se manifestem a nosso favor, mas a favor da democracia, da honestidade, do direito à expressão, da liberdade da política, em que adversários não se tornem inimigos. Enfim, pelas razões da existência dessa Casa de Leis... Vereadora, infelizmente o horário esgotou. Os 3 minutos já deram. Eu volto a falar, presidente. Continue em votação com a palavra vereador Doda. Eu quero ver o Pranvale que não saiu até agora.
Esta presidência... Essa presidência entende as reivindicações, só que nós temos um projeto na pauta, que é da Caixa de Previdência, é muito importante que seja aprovado. Caso não tenha condição, a sessão poderá suspensa e a Caixa de Previdência funcionária será mais... Continue a votação. Com a palavra o vereador Doda. Deixa ele aí, fica... Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores. Continue a votação, com a palavra vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia de forma alguma deixar de registrar o meu voto favorável a este requerimento apresentado por mim e também a minha indignação. Primeiro, trata-se de um requerimento singelo que com certeza as pessoas que estão aqui não devem ter ouvido o teor do requerimento, até porque possa ser que não leu. Então, como a vereadora Nega pediu, agradeço. Então, trata-se de um requerimento singelo para consertar as calçadas que compreendem o 4º Batalhão da Miguel Couto até a Avenida 9 de Abril. Calçadas estas que já foi feitas reformas, as melhorias. Só quero agradecer os companheiros que aprovaram esse requerimento apresentado por mim e espero, não sei quando, não sei de que forma, não sei como, porque é assim a esperança dos requerimentos apresentados aqui, um dia seja atendido esse requerimento. Mas assim como os companheiros que me antecederam, eu também não poderia de forma alguma deixar de registrar nesta casa hoje o meu repúdio à covardia, porque o covarde só age assim. O covarde, ele não age falando na cara, ele não age olhando na cara da pessoa e falando que precisa ser falado para dar direito de defesa. O covarde faz o que fizeram nas escolas, se esconde e pousa de bom. Mas um dia, esses covardes serão descobertos. Um dia, essas covardias serão apresentadas às pessoas. Porque entrar na vida particular das pessoas, da forma como entraram, nós, vereadores, não poderíamos, de forma alguma, deixar de registrar nesta casa hoje, vereadora Nega, a nossa indignação. É o mínimo que a gente pode fazer. Registrar em ata a nossa indignação. Não vou aqui mostrar foto, não vou aqui mostrar algo mais, porque não há necessidade. Só o ato, por si só, já demonstra a covardia. E só a nossa indignação, por si só também, já demonstra como esta casa se comportará a atos desta natureza. Não poderia, de forma alguma, deixar de registrar em ata a minha indignação, o meu repúdio, porque não tem outra palavra para classificar nesse instante, até porque o nosso regimento interno não permite falar a palavra que a gente gostaria de falar. Mas fica aqui a expectativa, eu antecipo meu voto, senhor presidente. Continue a votação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Como essa presidência tem 2 requerimentos a apresentar, convido o vice-presidente que assuma os trabalhos. Vereador da situação, tem que falar com a prefeita aí para ela ter vergonha na cara e pagar de funcionário.
Concedo a palavra ao vereador Donizete para a apresentação dos seus trabalhos. Requeiro, observadas as formalidades regimentais, ouvido do doutor plenário, que o processo 1333, projeto de emenda à Lei Orgânica 13 de 2012, que altera o dispositivo que menciona da Lei Orgânica Municipal e da outras providências de autoria do Executivo, seja acolhido na ordem do dia da presente sessão ordinária, faça a relevância do tema tratado. Sala Dona Merete Cunha, vereador Donizete Tavares Nascimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que releia o documento para melhor compreensão. Senhor presidente e nobres vereadores, requeiro observar das formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, que o processo no 1333/2012, projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2012, que altera o dispositivo que menciona da Lei Orgânica Municipal e da outras providências de autoria do Executivo, seja incluído na ordem do dia da presente sessão ordinária. Faça a relevância do tema nele tratado. Em discussão, o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Negra Pelosi. Senhor presidente, nobres vereadores, quando fui vereadora no passado, queriam mudar a denominação da Avenida Henry Borden. Fiz um trabalho levantando toda a vida desse engenheiro que muito fez, pois a usina Henry Borden Suspendo a sessão por 10 minutos para restabelecimento da ordem.
Declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos presentes que façam silêncio para que consigamos prosseguir a sessão. Vamos ouvir. Conceda a palavra à vereadora Negra Pelosi. Senhor presidente, nobres vereadores, se Vossa Excelência me permitir, eu vou sair do texto que eu estava falando. Infelizmente, eu vou falar por mim. O vereador que achar que tem condições de chegar do lado de lá, que vá e leve toda essa reivindicação. Não é na Câmara que nós vamos poder dar salário. O vereador pode acompanhá-los. Espere eu falar. Tenha calma, tenham calma. Não adianta. Vocês não me deixaram falar. Vamos sair daqui. A gente sai daqui e vai do lado de lá. Quem tem que pagar é o lado de lá. Não é aqui. Nós entendemos. Eu gostaria de fazer uma última solicitação. O presidente já deixou claro que, se não houver clima, ele não fará sessão, ele vai suspender. E aqui é o local de trabalho dos vereadores. O que não impede que aqueles vereadores que estiverem do lado dos funcionários saiam da sessão e vão até lá. Mas deixem que a sessão continue. Eu gostaria de falar para aquele jovem que está aqui nas minhas costas que eu já fiz 50 anos de prefeitura e o meu salário é salário de peão, igual o seu, Camisa, é igual o salário de peão. Então o que vocês estão sentindo, nós também estamos sentindo. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi ainda hoje. Eu vou continuar, presidente, falando sobre o projeto de lei. O vereador Donizete está pedindo para ser pautado um projeto de lei que muda a lei orgânica para que possam mudar os nomes das ruas já existentes. Eu fui autora da lei ao contrário. Eu fiz uma lei que proibia a troca do nome das ruas.
Eu não concordo que se mude o nome das ruas. Portanto, já me manifesto contrária até ao requerimento para a pautação desse projeto de lei. Não podemos permitir que o nome de pessoas ilustres sejam tirados a bel prazer de quem está no governo. Eu acho que nós devemos manter o nome das ruas tal qual elas foram escolhidas. Portanto, senhor presidente, na hora da votação, ou até já me posiciono contrária ao projeto apresentado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo Guedes e após, vereador Doda. Senhor presidente, nobres vereadores, vejo na lei ali que realmente foi pego de surpresa, mas também da mesma forma diz que quando a rua foi instituída na forma da lei não poderá mudar. Portanto, foi pego de surpresa a apresentação, mas não muda nada na verdade. Só diz que quando instituído por lei. E na verdade todos os nomes de rua que existem são instituídos por lei. Então aumentou alguma coisa ali. É que quando pauta no plenário de hora para outra, a cidade está tão abarrotada que tudo está errado mesmo. Então imagina se está errado, mas eu não vejo nenhuma alteração a mais na lei. Mas como eu gostaria de falar outros assuntos, mas só me permite em votação, eu vou parar em discussão, me ater apenas pelo regimento interno e no requerimento e voltarei a falar em votação, porque aí poderei fugir do assunto do requerimento. Mas quero ainda falar hoje sobre os royalties, da qual nós não precisamos de Cubatão. Volto a falar em votação. Concedo a palavra. Dispensa. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Doda e após, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia de forma alguma, senhor presidente, deixar registrado nesta casa a minha indignação junto com os funcionários da MAV. A minha indignação, senhor presidente, com os argumentos apresentados pela administração, quando na verdade deixa de cumprir a sua obrigação de pagar o de direito do funcionário, que é o 10º. Prometeu na eleição passada rever a situação dos funcionários. Até hoje os funcionários estão esperando, nem o 4,88 cumpriu o funcionário. São pais de família, senhor presidente, funcionário da MAV, funcionário da prefeitura, os médicos, são pais de família e mães de família, que precisam pôr o alimento dentro de casa. É importante chamar a responsabilidade. Não basta dizer que vai fazer uma comissão e resolver do outro lado, que não é assim. Ainda na semana passada, acompanhei o movimento dos funcionários da MAV, sequer foram recebidos. Pararam em frente à prefeitura e não foram recebidos. Tem que vir repudiar. Não podemos de forma alguma deixar de registrar nesta casa a nossa decepção. A palavra mais correta, decepção. Orçamento nós temos. Apresenta uma queda de receita, depois no próprio jornal a prefeita diz que os royalties não faz diferença. Não faz diferença. Tentam apressar aqui o royalties para aprovar, quando os outros prefeitos da Baixada dizem que faz diferença, precisa do recurso. Cubatão não, diz ao contrário.
Só que tem que olhar, senhor presidente, não é só pela cidade, é pelos trabalhadores, é pelos funcionários. E eu vou estar aqui sempre cobrando respeito com as pessoas que trabalharam. Porque se não pagarem suas dívidas, aí eu quero ver como é que vai ficar quando cortar a água, quando cortar a luz. O alimento já nem tem para pôr dentro de casa da forma que está. Então, fica aqui o meu registro de indignação, o meu registro de repúdio. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns internautas me perguntaram se eu provava o que ocorreu no Ministério Público do Trabalho. Aqui vou ler o documento pela terceira vez, onde o procurador do Trabalho, principalmente no caso da Marve, diz que verificando que as receitas correntes líquidas mensais, primeiro reclamado que é a Prefeitura, gira em torno de 60 milhões mês, variando para mais ou para menos, não tendo havido, pelo menos nos últimos 12 meses, perda de arrecadação, como alegado pela Prefeitura Municipal de Cubatão. Portanto, não justifica não pagar os funcionários da Marve, não justifica não pagar o Planvale, não justifica não pagar a Cusam. Mas mais contraditório é quando a senhora prefeita, que quer aumentar o IPTU, mais uma resposta para os internautas, que diz que o IPTU é para equilibrar as finanças. E a própria prefeita, no jornal A Tribuna, diz que não depende do dinheiro dos royalties, que deve girar em torno de 35 a 40 milhões, mas precisa aumentar o IPTU para sacrificar o nosso povo. Este é o governo da contradição, quando se contradiz a cada momento. Este mesmo governo que fala que não precisa dos royalties é o mesmo governo que pagou para a ONG Raiz indevidamente mais de R$1 milhão. E assim mesmo, o escritório dessa ONG fica na cidade de Poá, onde é o diretório de um partido político. Isto é uma vergonha querer enganar os trabalhadores. Portanto, sou solidário aos trabalhadores. E no caso da professora, que jogaram os papéis pela cidade, são um bando de covardes. Eles não têm coragem de enfrentar, eles só vão para o anonimato. São covardes mesmo. Nas campanhas eleitorais eles jogaram também papéis apócrifos, dizendo que se nós ganhássemos a eleição, que nós acabaríamos com a Marve, que nós acabaríamos com o Planvale, que nós fecharíamos o cinema, que nós fecharíamos o Anilinas. Tudo que eles soltaram num papel apócrifo é o que eles estão fazendo agora, acabando com tudo, acabando com a paciência do trabalhador, acabando com a paciência do funcionário público. Portanto, não tem responsabilidade, não tem compromisso com a cidade e não tem respeito pelo cidadão. Tem que se manifestar mesmo, aqui, fora, em qualquer lugar, sim, senhor presidente. É aqui o alvo de crítica, sim. É aqui que tem que ajudar a defender, porque lá não recebe os trabalhadores. Portanto, está a resposta do dinheiro do promotor e do procurador. Está em documento, está no jornal que ela não precisa de dinheiro. Meu voto é favorável ao requerimento do presidente. Continua a votação. Com a palavra, a vereadora Nega Pelusi. Senhor presidente, nobres vereadores, só não muda de opinião quem não as tem. Vereador Geraldo Guedes, o presidente me deu uma informação e o vereador Geraldo Guedes me deu outra. Então, eu, neste momento, refaço o meu voto e vou votar favorável. Mas vou continuar na linha da primeira votação, quando eu estava lendo o documento que nos foi encaminhado aqui. Eu quero dizer que repudio aquele que fez este documento apócrifo. Tanto que, às 7 horas da manhã, quando ligaram para minha casa, falando da covardia que fizeram nas nossas escolas,
Eu liguei para a prefeita, eu passei para ela o que haviam me passado por telefone. Liguei para o gabinete, imediatamente Fábio Inácio deve ter se posicionado. Eu fiz o meu papel, eu cumpri, porque eu repudio o que foi feito. A vida particular de cada um só diz respeito a cada um, e não àqueles que querem difamar as pessoas, sobretudo aqueles que honram e que dignificam a educação. Também não concordo que os funcionários estejam sem receber. E eu falo como operária, porque o meu salário é de R$ 2.300. Como professora com 50 anos dentro da prefeitura. Portanto, o mesmo que aflige os que estão aí em cima, aflige esta professora. Eu já sugeri que nós estamos no local para reivindicar salário, no local errado. Vamos do lado de lá. Vamos do lado de lá. Você, camisa, tem razão. Você ainda recebe salário. A Marvin é que não recebe. Vamos lá. Eu acho que ao invés de ficarmos aqui, nós temos que atravessar a rua e ir lá. Senhor presidente, meu voto é a favor. Continua em votação. Em votação, os vereadores que forem para aprovação, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Convido o senhor presidente que reassuma os trabalhos. Concedo a palavra ao vereador Severino Tarcísio da Silva, que dispõe de 10 minutos e 30 segundos para a apresentação dos trabalhos. Senhor presidente, conforme o vereador Aguinaldo solicitou, devido ter alguns requerimentos, eu abro mão para o vereador Aguinaldo. Vossa Excelência, abre mão. Concedo a palavra ao vereador Aguinaldo Araújo para a apresentação dos trabalhos. Com a palavra, vereador Aguinaldo Araújo. Moção de aplauso. Vivemos num mundo onde a solidariedade humana nunca é demais. Ou seja, muito pelo contrário, só colabora ainda mais para fazermos de nossa humanidade muito mais solidária. A solidariedade está altamente ligada a nós, seres humanos, para ajudarmos uns aos outros, principalmente nos momentos mais difíceis, os quais os próximos necessitar. No dia 11 de novembro de 2012, em uma corrida realizada no Sesc, na cidade de Bertioga, o atleta cubatense Emerson Ananias da Silva Soares praticou de fato o sinônimo de solidariedade, que é companheirismo, quando durante a prova ele avistou um dos participantes passando mal, sofrendo de uma convulsão, e ele prontamente prestou os primeiros socorros ao atleta. Moral da história: naquele momento o melhor resultado não era o lugar ao pódio, mas sim salvar uma vida. Por todo exposto é que apresento à mesa da Câmara, observadas as formalidades regimentais e ouvido o doutor plenário, moção de aplauso ao senhor Emerson Ananias da Silva Soares, que o deliberado seja dado ciência ao senhor Emerson Ananias, à excelentíssima senhora prefeita Márcia Rosa e aos jornais, rádios e sindicatos da região.
Essa presidência solicita o primeiro secretário que faça a releitura. Senhor presidente e nobres pares, vivemos num mundo onde a solidariedade humana nunca é demais, ou haja muito, pelo contrário, só colabora, ainda mais para fazermos de nossa humanidade muito mais solidária. A solidariedade está altamente ligada a nós, seres humanos, ajudando uns aos outros, principalmente nos momentos mais difíceis, os quais o próximo necessitar. No dia 11 de novembro de 2012, em uma corrida realizada no Sesc, na cidade de Bertioga, o atleta cubatense Emerson Ananias da Silva Soares praticou o fato de sinônimo de solidariedade, que é de companheirismo, quando numa convulsão, ele prontamente prestou os primeiros socorros ao atleta moral da história. Naquele momento, o melhor resultado não era o lugar ao pódio, mas sim salvar uma vida. Por todo o exposto aqui, apresento à mesa da Câmara, observadas as formalidades regimentais e ouvido o doutor plenário, moção de aplauso ao senhor Emerson Ananias da Silva Soares, que é do deliberado seja dado ciência ao senhor Emerson Ananias e à excelentíssima senhora prefeita municipal, aos jornais, rádios e sindicatos da região. Essa presidência registra a presença do vereador eleito Ademário, vereador Queixão, vereador Ivan Idebrando e da ex-vereadora professora Marli. Não cabe discussão, só declaração de voto. Em votação. Essa palavra em votação, presidente. Essa presidência declara encerrada a presente sessão.